Bom, pessoal, e o eclipse em tudo isso, né? O que a gente tem para falar do eclipse para encerrar nossa live? Então, pessoal, o que a gente tem pela frente aí com questão ao eclipse? É só lembrar o que eu já falei de eclipse para vocês. No dia 7/9 teremos um eclipse lunar, certo? Vocês estão sabendo disso, né? Um eclipse lunar aí do dia 7/9, tá? Só para vocês lembrarem aí. E ele vai trazer uma simbologia muito forte sobre revelações, não tenha dúvida disso. Mas também, quem lembra das previsões do ano passado que eu passei, né, para esse ano, sempre no final do ano eu faço as previsões. Esse ano eu fiz, acho que um pouquinho mais para frente, mas está aqui no canal, essas previsões não saíram. E eu falo sobre revelação, encerramento e, sobretudo, insights profundos. E Lua traz justamente a espiritualidade, né, que vai levar a intuição e sonhos, não tenha dúvida disso. Não será visível no Brasil, mas é também um eclipse com a lua de sangue, né? E isso traz um sentimento muito forte 15, 20 dias depois do que aconteceu o eclipse, tá? Ele acontece às 15 horas e 8 minutos no horário de Brasília, vai ser visível na Europa e na África, no Brasil não, tá? O que é o eclipse lunar, né? Quando a Terra está aqui e ela fica entre o Sol e a Lua, porque a Lua não tem luz própria. Então, o Sol está mandando a iluminação para a Lua, como espelho, e essa sombra da Terra então encobre. E essa Lua encoberta ainda vai ganhar uma coloração avermelhada, tá? Por isso que é Lua de sangue. Quando acontece na Lua cheia, astrologicamente o eclipse é muito mais forte. Então as emoções vão transbordar e as mudanças serão muito mais visíveis, né, do que o eclipse solar. E todo eclipse está associado a isso. A revelação, a encerramento, a crise, mudança. Só que agora será uma forma muito mais emocional e intensa, justamente por essa coisa exacerbada da lua cheia, né? Então vale lembrar o quê? Que a validade desse eclipse são praticamente 4, 5 meses, tá? E como ele é no signo de peixes, ele vai trazer o quê? Que é o último signo do zodíaco, então traz o quê? Uma experiência de fim de ciclo e de realização. Então a simbologia é uma importância o quê? De se entregar ao fluxo da vida e confiar no processo que é guiado, né? Porque peixes é o signo da fé, da compaixão, da intuição, o signo de Jesus, né? Mas todo eclipse, você tem que lembrar, que eu já expliquei isso para vocês, mas volto a frisar, todo eclipse ele traz um momento de apagão, desligou, tal, né? E nesse momento as pessoas perdem a clareza habitual que elas têm. Mas o que vem depois desse apagão? Vem uma nova visão, uma visão muito mais, vamos dizer assim, mais ampla da nova situação. Por isso que todo eclipse está ligado a encerramento e revelação, né? E quando esse eclipse ele é lunar, fica muito mais notado essa inconsciência que acontece, a crise que está aparecendo e o desafio de uma urgência de mudança. Pode parecer até meio complicado entender, mas eu vejo o eclipse como uma mudança de oportunidade mesmo, né? Uma oportunidade que vai trazer à tona tudo que não vale a pena, mas com uma forma de encerramento para que as pessoas possam iniciar esse novo. Então sempre a gente tem o quê? Para entender nesse momento, não dá para viver no mundo de sonhos. E também nem só numa realidade concreta. Tem peixes de um lado e virgem do outro. Todo eclipse é sempre um eixo, né? Então, virgem é muito mais realidade concreta e peixes é muito sonho. Você tem que achar o caminho do meio. Tem que entender um pouquinho do seu cotidiano. Seu cotidiano é uma coisa sacra, né? Não dá para trazer eles apenas como uma questão do cotidiano ordinário, né? Tem que ser um cotidiano mais espiritual. Você precisa trazer o sagrado, não o profano, nas suas coisas diárias. Então, ver um livro, um vídeo no YouTube é uma coisa que pode ser até espiritual. Mas agora, se ver qualquer porcaria, se torna coisa profana, não te leva a nada. Então, você tem que ter essa rotina espiritual, né? Porque hoje a internet é como se fosse um oráculo, não tenho dúvida disso. Você senta e vê uma informação. Mas, por exemplo, você não vai ver a internet quando você vai dormir ou quando vai acordar. Aproveite, por exemplo, a hora que você vai ao banheiro, vai tomar um banho, pense, medite, entre no seu espiritual, né? São tarefas pequenininhas do dia a dia que abrem essas portas do espiritual para você encontrar o seu sagrado. E assim você tem uma coisa de organização inspirada, vamos dizer assim, porque a sua intuição vai trazer rotinas que funcionam realmente, né? E aí tudo isso vai trazer o quê? O seu propósito de alma, que aí a sua vida ganha o quê? Fluidez, ela ganha significado.
O que o sistema quer com as Psy-Ops é você perder o significado de vida, é você ser um mundano, você ser um profano. Ou você ficar irritado com tudo. Eles estão um pouco preocupados se você está nervoso ou não. Mas quando você entende todas essas armações, você muda totalmente o seu campo energético. Esse eclipse, ele traz uma energia muito positiva. Ele traz uma dose de esperança, uma expansão, um apoio emocional. É como se o Criador falasse para você, ó, confia, você está sendo cuidado nesse processo. Então ele traz inspiração, ele traz a necessidade de lançar-se a novos projetos, a ter novos hábitos. O próximo eclipse desse eixo vai acontecer em março de 2026. E aí ele vai fechar todo esse aprendizado. Imagine em março de 2026 o caos que estará em tudo, a bagunça que estará em tudo. Se você não entender esse processo energético, você não vai aguentar. Só para resumir aí, o que vem nesse eclipse? Possibilidade de revelação emocional e espiritual, né? Encerramentos, por exemplo, de padrão emocional, de ilusão, tudo ligado a vício, a crença, a rotinas, tudo isso aí quebra. Vai te trazer aqui a atenção, porque você vai ser mais sensível e necessidade de descansar e escutar o seu eu, e espaço para você viver a sua intuição com autoconhecimento. Então, eclipse do dia 7/9, dia da independência do Brasil. Olha que loucura que as pessoas estão vivendo. Será que você já deu conta de você estar num país desses, com todas essas coisas acontecendo? Não dá só para ficar irritado. Tem que prestar atenção nessas mudanças e fazer a sua mudança pessoal. Certo, pessoal? Eu acho que tem bastante coisa ainda para ser falada, mas não dá, né? A gente precisa lembrar dessa capinha aqui, né? Também, ó, Brasil, as mentes conectadas, direita e esquerda aí. Mas nós não somos só mentais, nós somos espirituais, né? E o povo brasileiro é muito espiritual, mas tem que parar de ser governado só pela emoção. Certo, pessoal? Eu agradeço a presença de todos vocês aí, muito obrigado. Que a gente agora comece o mês de setembro com muita energia positiva, com muito dinamismo. Agosto foi um mês desafiador, mas passamos por ele. Agora vem setembro e no trópico aí de Câncer, né? Não, Capricórnio, né? No trópico de Capricórnio, que passa ali por São Paulo, aí tem o início aí da primavera, dia 21 de setembro. Então imagina, depois do dia 7, depois do próximo final de semana, vão faltar só alguns dias aí para a primavera, que é uma das estações mais lindas que tem. É isso, pessoal. Agradeço a todos, fiquem com Deus, pensem em tudo que a gente conversou aqui. Honrar a todos. Arrivederci e até o próximo vídeo, a próxima live aqui. Tchau.